Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3118. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximos. O tema de hoje é quociente evolutivo. A especialidade é conscienciometrologia e a nossa verbetógrafa é a Eliana Manfroy. Ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social em Jornalismo, natural do Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente desde 1990, é coordenadora do técnico científico do CAEC, revisora da Enciclopédia da Conscienciologia. Portanto, quem estiver nos ouvindo e quiser escrever verbetes, podem fazer perguntas sobre como escrever verbetes para a Eliana, que vai poder ajudá-los. E ela também é parecerista da Editares. Definologia. O quociente evolutivo é a medida hipotética do nível de inteligência existencial avançada, aurida pela consciência intermissivista homem ou mulher, podendo ser aquilatada por escalas autoavaliativas, a exemplo da teática das autoprioridades, da vivência cotidiana do paradigma consciencial e do princípio da descrença. Pensenologia, o holopensene pessoal da inteligência evolutiva, a autopensenidade carregada no PEN, o holopensene da autoconscienciometria. Na fatologia, a métrica da teática conscienciológica, a aplicação da inteligência evolutiva no cotidiano, a aferição do jogo de cintura evolutivo, o mapa conscienciométrico, o gráfico 360 graus da consciência, os 20 mega-atributos propulsores da evolução, a genialidade de priorizar a interassistência em qualquer dimensão. Na parafatologia, o paracérebro, a mega genialidade evolutiva dos serenões, os elevados scores da inteligência evolutiva dos evoluciólogos, a orquestração ultra-inteligente da reurbanização extrafísica em curso no planeta. Na argumentologia, chamo a atenção para a taxologia, que temos aqui 22 itens, e na tipologia, com 29 itens. Na acabativa, nós temos a escala dos autores mentais somáticos, a inteligência evolutiva, o núcleo de inteligência, perfilologia e síntese do autoconscienciograma. O quociente evolutivo pode ser avaliado notadamente pela teática das autopriorizações da consciência intermissivista, frente às autorresponsabilidades assistenciais na era da Reurbex. Você avalia a importância de aferir o autocoeficiente evolutivo? Reconhece as próprias genialidades existenciais? Na bibliografia específica, nós temos 4 itens. E na mega-análise da equipe, nós temos Reurbex, coeficiente, inteligência, autorresponsabilidade, interassistencialidade, autopriorização, autoavaliação, capacidade, detalhismo, escala, teática, lucidez, superdotação, traforismologia, autocogniciologia, conscienciometrologia, neuroconscienciologia, parapercepciologia, mental somatologia e multidotaciologia. Antes de iniciarmos aqui, a gente queria fazer algumas divulgações. A primeira delas é essa promoção de uma compra antecipada do livro Léxico de Ortopensatas, que é o novo tratado do professor Valdo Vieira, que ele considera a sua mega GESCOM, a grande obra-prima. São 2 volumes que estão saindo no valor de R$ 272. Então, quem quiser esse livro pode adquirir na Epígrafe ou nos centros educacionais também do IPC, então está com 20% de desconto. Nós temos também aqui um curso que é de tenepsologia, teoria e prática da TENEPS,
Vai ser no dia 29 de setembro a 2 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Os interessados podem entrar em contato também no CAEC, que é uma atividade da Pré-IC TENEPS. Nós temos também aqui a divulgação de um livro sobre o Zéfiro, a Paridentidade Intermissiva de Valdo Vieira, que foi lançada nesse sábado no Círculo Mental Somático. Esse livro vai ser divulgado na Bienal de São Paulo, na semana que vem, junto com outros, quem sabe, 30 autores da Conscienciologia. Quem estiver aí em São Paulo e quiser participar, vai ter uma palestra sobre o Zéfiro no dia 23, que é um sábado, mais no final do dia. Nós vamos ter um stand bem grande da Editares lá, e vamos ter várias palestras de vários autores, e sobre o livro de Zéfiro vai ser no dia 23, mais no final do dia, para quem tiver interesse. Ok? Eliana, vamos começar aqui, para a gente querer saber, então, por que você escolheu esse tema. Eu tenho uma formação e uma experiência profissional na área da psicologia, né? E a gente estuda bastante durante a formação, durante a graduação em psicologia, a questão da inteligência. Então, aí já é uma área bastante instigante. E depois, aí, com a conscienciologia, que, aliás, chegou antes de eu fazer psicologia na minha vida, você começa, então, a perceber como a abordagem, né, da inteligência na psicologia convencional, na psiquiatria, na medicina, enfim, né, na abordagem aí da ciência convencional, monoexistencial, unidimensional, enfim, ela é importante, mas é limitada. E aí, quando a gente fala de inteligência evolutiva, né, tudo fica muito mais amplo. Então, eu me dei conta de que a gente já tinha falado bastante na enciclopédia sobre inteligência. Tem vários verbetes sobre inteligência, a gente pode ver até na remissiologia do verbete. Mas a gente ainda não havia falado de um score, dessa medida, desse coeficiente, né, de inteligência. E aí me inspirei lá no QI, no quociente de inteligência, o famoso, histórico, tradicional QI. Temos hoje a proposta do QE, né, do quociente emocional, mas o que eu trago é o QE evolutivo, o quociente evolutivo. Então, esses fatores todos me levaram a pensar nesse tema e propor esse verbete, escrever sobre ele. Inclusive, tem um livro, né, que era legal você já falar, o livro da Sirlene, que fala sobre inteligência evolutiva. Quem está chegando agora querendo escutar essa tertúlia já pode ter ideia, não sei se todos conhecem o livro. Com certeza. Se chama Inteligência Evolutiva Cotidiana, que eu acho que dá bem a medida da inteligência evolutiva. Se a gente for buscar o verbete do professor Valdo, inteligência evolutiva, na definição ele fala, né, de todo esse processo dessa genialidade existencial avançada sendo aplicada no nosso cotidiano aqui. Esse livro é muito interessante, a professora Sirlene já é, né, o segundo livro dela, e ela faz uma transposição, ela contextualiza a inteligência evolutiva no nosso dia a dia, né, como pequenas atitudes, decisões, escolhas, comportamentos, pensenidade, enfim, traduzem ou não, né, a nossa maior ou menor inteligência evolutiva. Então, foi lançado esse ano, vale muito a pena para ampliar o tema aqui. Então, alô São Paulo, Sirlene estará na Bienal no dia 31 de agosto, dando uma palestra sobre esse livro, das 11 ao meio-dia. Tá? Então, quem também tiver interesse, estiver em São Paulo. E lembrando que a palestra do Zéfiro, que eu comentei agora, vai ser no dia 23 de agosto, das 19 às 20 horas. E eu estou aqui com a agenda das palestras da Bienal. É praticamente todo dia, tá, gente, que vai ter palestra ali nossa da Conscienciologia. A partir do dia 22 de agosto até o dia 31 de agosto. Você queria falar alguma coisa, Pilar? Vai ser no AMB, que é um mega evento ali em São Paulo, né? Então, Eliane, a primeira pergunta nossa aqui é na Mega Pensenologia, página 13, final da primeira linha. É citado o Mega Pensene. Todos nascemos geniais
o que leva a desandar o caldo ao longo da vida intrafísica, levando à perda gradativa desta genialidade inata? É pressão da própria mesologia? Bem, esse megapensene é do professor Valdo, né? E vocês sabem que dentro do verbete nós podemos fazer uso dos megapensenes, que foram publicados por ele no Manual dos Megapensenes Trivocabulários. E são até bem-vindos, né, Eliana? Muito bem-vindos, porque são muito bons. Né? A gente também propõe megapensenes, claro, o autor tem essa liberdade, mas o professor Valdo às vezes já fez esse serviço para nós. Então, por que, né, perder tempo com isso ou ir lá pegar nessa fonte muito, muito qualificada aí? Então, esse megapensene é dele. Eu entendo assim, quando ele fala que todos nós nascemos geniais, ele nos diz aqui, o tempo inteiro, que nós somos elders, que nós somos erados, nós somos antigos, nós somos vividos, nós somos rodados, ou seja, a gente já teve muita experiência e muitas existências. E eu penso que é por esse olhar que eu fiz a leitura desse megapensene. A gente já viveu muita coisa, já aprendeu muita coisa, já errou muito, já acertou também muito. Então, de alguma forma, essa bagagem que a gente traz, a nossa paragenética, nós já desenvolvemos vários módulos de inteligência, né? A questão é a gente realmente botar isso, recuperar esses módulos de inteligência, aperfeiçoar eles. Por que o caldo, né, entorna, por que desanda aí de vez em quando? Eu penso que a gente pode trazer a questão da mesologia, mas não dá para jogar no colo da mesologia toda a responsabilidade, principalmente é intraconsciencial, né? A gente se render, se submeter à mesologia já mostra um baixo quociente evolutivo, né? A gente é engolido pela mesologia, pelo roldão aí da sociedade, do tempo que a gente vive, do Zeitgeist, não dá mais. Então, o caldo entorna porque nos falta ainda uma série de posturas, decisões, reciclagens e, né, novos posicionamentos, novas aquisições aí de trafores e ultrapassagem de trafares para que a gente possa fazer um pouco diferente, fazer diferente nessa ressoma que é hipercrítica, que vale por 15 vidas anteriores e que a gente nunca teve tanta oportunidade de desenvolver todos os módulos de inteligência, principalmente a inteligência evolutiva, que é a mais fundamental. Na Fatologia, página 13, segunda linha, como podemos fazer a aferição do jogo de cintura evolutivo no nosso dia a dia? Existem muitas teorias sobre inteligência, aliás, é um conceito extremamente plástico, né, maleável, é como a tecnologia, cada mês tem uma novidade, porque se publicam milhares de artigos em periódicos científicos no planeta inteiro sobre a inteligência, sobre pesquisas de inteligência. Então, é algo que está sempre mudando. Agora, a gente sabe que um dos aspectos quase que unanimidade da questão da inteligência é a flexibilidade, é o jogo de cintura, é a adaptação, né? A capacidade de se adaptar aos fatos novos, às demandas, aos estímulos, né, que nos chegam. Então, de alguma forma, medir esse jogo de cintura evolutivo, medir essa nossa capacidade de ir caminhando aí pela vida e fazendo as adaptações, os avanços, os recuos, enfim, né, as mudanças que são necessárias para poder estar dentro de um contexto, dentro de um específico momento histórico, enfim, né, do nosso Zeitgeist atual. Isso também indica um quociente evolutivo mais aprimorado, melhorado, né? A pessoa rígida, a pessoa com uma inflexibilidade, com neofobia, com dificuldade, né, de se adaptar às novidades, principalmente quando são ideias novas, né? Concepções novas, que exigem novas posturas, aí mostra realmente que está precisando soltar essa cintura, no sentido, né, de ganhar flexibilidade diante aí de todas as demandas evolutivas que nos chegam diariamente. Essa escala ali, não é escala, esse memorando até que você comenta, né? Eu acho que isso aí dá um bom score no dia a dia,
do nível de inteligência. Então, por exemplo, qual que é o nível pessoal de imperturbabilidade nas coisas do dia a dia, né? Isso. E aí vai dar uma ideia Isso. nessa linha, mais ou menos por aí, né, Eliana? Com certeza. Inclusive, eu fiz aqui na argumentologia, eu só coloquei uma amostra, uma pequena amostragem a título de exemplo mesmo, de 30 escalas autoavaliativas. Mas essa é uma escala, por exemplo, né? A escala de autoimperturbabilidade. A pessoa avaliar o seu nível de autoimperturbabilidade. A pessoa avaliar o seu nível de, e essa escala está até, de autodescrenciologia, o seu nível de autodespertologia. Já a questão da quem faz TENEPS, né, já é um veterano, autoflexologia, enfim. Todo esse memorando, né, é possível a gente transformar em escalas autoavaliativas para a gente ir medindo, aferindo, né, como é que está aí será o meu score, no meu quociente evolutivo. Porque é no dia a dia mesmo. Isso aí é bem no dia a dia. Isso é no dia a dia, né? Com certeza. Oi, Eliana. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada, Pedro. Tema muito bom, né? Tema complexo, essa questão dessa aferição. E, assim, eu queria entender melhor essa parte das escalas mesmo que vocês estão comentando aqui, que você coloca essas 30 escalas na tipologia aqui, página 16. E eu acho que algumas delas, elas já têm alguma coisa desenvolvida, dessas escalas aqui, mas se você pensa, que eu acho que é um desafio muito grande, já tem hoje o conscienciograma, né, que é um livro que faz essa aferição completa, mas de alguma forma chegar numa espécie de síntese de várias dessas escalas para fazer um instrumento mais para fazer essa aferição do coeficiente evolutivo? Chegou a pensar em algo nesse sentido? Pedro, aqui esse verbete é só o começo assim, de quem, inclusive, né, se sentir identificado. Isso aqui é um trabalho para uma vida, né? Isso aqui dá uma proex, a pessoa realmente aprofundar, desenvolver e, vamos dizer assim, aprofundar e criar, quem sabe, até uma outra especialidade, uma subespecialidade, né? Dentro da conscienciologia sobre... de IC, isso não tem? A coisa de inteligências? Olha, dá. Por exemplo, a IC da tridotalidade. A questão das altas habilidades evolutivas que a gente tem. Aqui tá, né? Aqui nós temos até... Supervista superdotado também. Isso. Superdotados já estão pensando, o que é a superdotação evolutiva, né? O serenão seria também já um modelo para a gente. O Valdo fala no verbete Inteligência Evolutiva que o serenão domina todos os módulos de inteligência possíveis, conhecidos, né? Que o evoluciólogo domina pelo menos 6 dos 11 que ele coloca. E isso é plástico, porque já deve ter aumentado, né? Enfim, a gente já pode ampliar isso. Mas essa genialidade evolutiva viria disso. Com certeza, Pedro, é possível, sim, ampliar muito isso. Cada item, cada uma dessas 30 escalas é possível desenvolver. Algumas até já tem, né? Isso, já há instrumentos, né? A gente chama muito de grama. Projetiometria, que é a ideia da escala da projetabilidade. A Tatiana trouxe, né, para ontem. Nós temos o proexograma, o ressexograma, o invexograma, o cosmoeticograma, tem muitas já, né, escalas autoavaliativas de medida, né? E é possível desenvolver aí uma série de outros aqui, 30 é só para começar. Então, acho que vale a pena, sim. Nesse momento, não é o projeto que eu estou trabalhando nesse momento, né? Quem sabe é um futuro, mas aí fica o convite, essa ideia está colocada aí para o Cosmos, né? Se alguém se sentir motivado, esteja muito à vontade para e também estar pesquisando, né, isso aqui. Eu tenho pesquisado essa questão do invexograma, né, por trabalhar com a Invexis. E daí eu tenho tentado entender melhor esse instrumento, ver pontos até que podem ser, de repente, ampliados dentro dele. E esse tema da inteligência evolutiva, eu também pesquiso esse assunto, e acho que o teu verbete contribui bastante aí até para ampliar essa visão de conjunto, né? Porque é muito complexo você botar, vamos dizer, a existência inteira em miúdes, assim, em termos de também aferição, de notas, em termos quantitativos, né? Porque muitas vezes são coisas qualitativas. Não tem como separar, né, Pedro, o qualitativo do quantitativo. Aqui no nosso caso, a inteligência evolutiva
Fica difícil, né? Fica uma coisa que ela é ao mesmo tempo subjetiva e objetiva. E aí eu vejo que aqui tem muito material mesmo. Dá para fazer muita coisa em cima dessas ideias. Com certeza. A gente não de jeito nenhum vai fazer injustiça ou vai esquecer do grande instrumento, do principal instrumento que nós temos hoje, né, de aferição da inteligência evolutiva, que é o conscienciograma, né, este livro aqui, importantíssimo, com 2.000 questões, mas a equipe da Conscius, da Conscienciometrologia, já está trabalhando na ampliação disso. Então, este aqui é um começo importantíssimo, mas é um começo, e a gente pode ampliar muito esses instrumentos, né, de aferição. O professor Valdo se inspirou no psicograma, né, que, enfim, lá no começo do século passado, foi desenvolvido e foi utilizado, e foi desenvolvido principalmente pela utilização que eles viram para a questão das guerras, da Primeira Guerra, principalmente na hora de selecionar, né, soldados, e depois, claro, que foi ampliado para outras áreas, mas começou, infelizmente, né, até para ajudar esse processo da guerra. Mas é isso aí, Pedro, sinta-se convidado aí para, né, em relação à Invex. Pronto, agora, está nascendo um grupo de pesquisa. Muito bom. Não tem ainda aquele colegiado, né, o Colégio Invisível da Inteligência Evolutiva? Ou tem? Olha, eu acho que não tem mais, não, porque teve encontro de colégios invisíveis e esse colégio não estava listado. Aí, Pedro. Ó, Pedro. Você sabe que no verbete a mini inteligência evolutiva é do desperto, né? Segundo o verbete de inteligência evolutiva. Então, o assunto é bem rico. Quente, agora, né? a questão que eu vejo aí, que eu queria perguntar, até tendo a ver com o que a Mabel comentou, você falou que a teoria triárquica da inteligência, isso é a tridotação consciencial? Aqui na página 14, teologia. Certo. O que seria essa teoria triárquica? O que eu fiz, Pedro? Eu pesquisei algumas coisas, né, sobre inteligência e eu tive que fazer, claro, uma seleção, porque tem muita coisa na ciência convencional. E essa teoria triárquica da inteligência, do Robert Sternberg, é uma das mais de ponta, que está, né, explicando bastante coisa. E ela, sinteticamente, ela não é da conscienciologia, né? Mas ela pode contribuir conosco, né, para entender mais a própria inteligência evolutiva também. E ela coloca três grandes áreas, né, para avaliar a inteligência de uma pessoa, de uma consciência. Ela coloca uma área chamada a inteligência componencial, a experiencial e a contextual. A componencial seria mais uma inteligência analítica, né? A análise, né, o esmiuçamento, o detalhamento, o entendimento, a compreensibilidade de algum processo. Na experiencial, ela é a mais criativa mesmo, aquela que você usa toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, toda a sua, né, capacidade para você criar coisas novas, para você, diante da associação de ideias, diante da associação do que já existe, você propor algo novo. Então, a capacidade criativa. E a contextual é a prática, né? Você se adaptar, você ser prático, você ser teático nos contextos que se apresentam, sejam eles quais forem. Então, é chamada essa teoria triárquica da inteligência, de Robert Sternberg. Ele é um autor aí, contemporâneo, ele está ainda trabalhando, né, e ele próprio tem uma história incrível. Ele, com 13 anos, ele já fez o primeiro teste de inteligência. Ele propôs com 13 anos, esse autor, e hoje ele é um renomado pesquisador. Ele está em Harvard, se não me engano. Enfim, ele está publicando bastante, está ampliando bastante. Então, é uma das, hoje, principais teorias aí estudadas para a gente entender mais a inteligência. Legal. E seguindo aí na linha das teorias também, se fala ali a teoria da inteligência fluida cristalizada. O que seria essa? Também aqui é uma outra área que está sendo bem trabalhada, porque assim tem muitas linhas, né, enfim, tem muitas teorias tentando explicar a inteligência, além daquelas, né, que
que fundamentaram aí os testes antigos que dão a medida do QI, que são as escalas que a gente chama de VISC e VAIS, né? VISC é para criança e VAIS é para adultos, lá do antigo, né? Antigo isso, Os né? antigos, nossa. E também de comportamento de consumidor eles faziam essas tabelas. Isso, faziam essas avaliações e se criou quase que um estigma do QI, né? Uma febre. Teve mau uso e manipulação, distorção da questão do uso do QI. O pessoal usava como se fosse uma bola de cristal, né? Como se o teste ali, tá vendo a pessoa ali, não é bem assim, é um instrumento para conseguir ter alguma ideia de como a pessoa funciona. Né? Nas avaliações aí convencionais do QI, enfim, elas não consideravam várias questões que hoje a gente já considera. Então, é uma medida um pouco estanque, né, e de áreas, de fatores de inteligência, que é em cima de uma análise fatorial, que hoje estão muito mais amplos, enfim. Né, então, a gente realmente... Eu sou uma pessoa que questiona os testes de QI e hoje acho que a gente não tem que dar o valor a eles que foi dado. E até está sendo questionado pela própria comunidade científica mesmo, os pesquisadores da área e profissionais. Mas a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, elas fazem parte também de um grupo novo aí que está propondo uma abordagem chamada CHC, que é em cima das iniciais dos propositores aqui. Deixa eu ver que eu anotei isso aqui, que é o Cattell, o Horn e Carroll. Então, esses três autores, enfim, né, cada um foi contribuindo com uma parte e faz essa famosa, então, abordagem hoje que está sendo considerada top aí da CHC. Então, essa avaliação, ela considera vários fatores, né? Então, a inteligência fluida e a cristalizada faz parte, e a fluida quer dizer o seguinte: é aquela inteligência, aquela capacidade, habilidade de você lidar com alguma coisa frente a situações novas das quais você não tem conhecimento anterior. Aquilo, então, segundo né, essa abordagem, ela tem muito a ver com a questão biológica, genética, enfim, desses componentes que você herdou, né, vamos dizer assim, até do seu processo genético, familiar, enfim, né, não depende de um aprendizado anterior. Já a cristalizada, como o nome já diz, já é algo que está mais cristalizado, é a sua bagagem. E a gente que tem uma abordagem, né, integral, multidimensional, multiexistencial da consciência, sabe que, né, muita coisa do que é cristalizado e até do que é considerado, né, fluido, na verdade, é a bagagem da consciência que vem por aí, né, Mabel? Tem uma pergunta disso aqui, até que então eu queria que aprofundasse um pouco mais, que eu nem vou precisar fazer essa pergunta. Essa fluida tem a ver com as ideias inatas, você acha ou não? Eu penso que, de alguma forma, as duas têm a ver. Porque a fluida, se a pessoa, na biografia atual, né, aqui eu estou falando sobre a ótica da conscienciologia, na biografia atual, ela não tem onde ter aprendido aquilo. Ela não tem... Então é paragenético. Exato. É paragenético. E a cristalizada, de alguma forma, também porque é algo que você aprendeu hipoteticamente, mas também... Do que você trouxe. Né? Por exemplo, uma habilidade de escrita, uma habilidade musical, uma habilidade para a área da matemática, né? da questão concreta, né? E da inteligência lógica. Isso, talvez a criança muito cedo demonstre isso e não teve o aprendizado prévio disso, ainda não deu tempo, mas aí ela é considerada fluida nessa teoria. Mas a gente sabe que provavelmente... Né, ela desenvolveu isso trabalhando, claro, né, nessa área em outras vidas. Né? Mas a inteligência fluida e cristalizada, ela é apenas dois aspectos de uma avaliação mais ampla hoje, que inclui também o conhecimento quantitativo da pessoa, o que ela já consegue reter de dados quantitativos. Interessante, né? Tem a ver com memória. Leitura e escrita. Hoje, leitura e escrita, compreensibilidade, compreensão da leitura e a capacidade de se expressar, né, de maneira lógica, racional, coerente pela escrita, é considerado um fator importantíssimo para medir a inteligência. Entra a memória de curto prazo, memória de longo prazo, o processamento visual, ou seja, a memória visual e auditiva, são indicativos de inteligência. Sim, interessante. Tem pessoas com excelente memória visual e pessoas com excelente memória
Auditiva. Eu tenho uma boa memória visual. Por exemplo, para mim é muito fácil, eu vejo uma foto de uma criança e eu sei imediatamente, e esse é o processamento, eu consigo transpor imediatamente, dizer, pô, essa foto aqui é o ator tal hoje, criança. Sabe, né? Essa capacidade. E eu vejo que às vezes as pessoas não conseguem fazer esse link imediato. Eu vejo isso, enfim. Então eu percebo que eu tenho um pouco dessa inteligência visual, que processamento rápido, né, da informação visual, que isso não era considerado. Também auditivo, a capacidade de distinguir, né, diversos tipos de sons, né, dentro da questão musical. A velocidade de processamento da informação. É isso que eu queria saber. Que aí entra taquipsiquismo, taquirritmia, né? Isso é um indicativo. Quanto mais velocidade nesse processamento, também... Hoje já se assume isso, então, sim, que é uma inteligência. Sim. Esses fatores todos que eu estou falando, além da inteligência fluida e cristalizada, fazem parte desses 10 fatores que medem inteligência segundo essa teoria chamada CHC, né? que tem essa fluida e cristalizada. E também rapidez de decisão. Veja que interessante. Isso hoje é considerado um fator que mede inteligência. A rapidez e a decisão acertada, não é decisão de impulsividade, né? Chama isso de imediaticidade, quer dizer, a qualidade da decisão imediata, né? A rapidez de decisão. Então, você vê que o negócio ampliou bastante. Tá, Pedro? Então, essas duas elas fazem parte de um processo maior, que é essa proposta aqui, das mais atuais sobre a abordagem da inteligência. A medida da inteligência convencional. Ainda estamos falando da de inteligência convencional apenas. Mas agora, com a próxima pergunta, nós vamos entrar na consciencial. Na sinergismologia, página 14, segunda linha. Poderia falar sobre o sinergismo ficha evolutiva pessoal quociente evolutivo? Sim, aqui eu acho que é um sinergismo que a gente pode, né, entender com alguma facilidade se a gente considerar o seguinte: o que vai na nossa FEP, na nossa ficha evolutiva pessoal? Principalmente os acertos, né? O que a gente fez em termos de assistência, em termos de processos que foram evolutivamente úteis para mim, para outras pessoas, enfim. Ficam as marcas homeostáticas, né, da minha caminhada. E, com certeza, quanto mais, né, uma ficha evolutiva pessoal mais qualificada, melhor, ela vai refletir, ela vai ser sinérgica, ela vai ser potencializada também por um quociente evolutivo mais elevado, por uma inteligência evolutiva mais manifesta em todas as suas áreas, né? Então, acho que esse sinergismo é bem até fácil da gente entender como é que uma pessoa com um quociente evolutivo, né, de um score elevado, ela provavelmente terá também uma ficha evolutiva pessoal também mais qualificada, né, mais gabaritada. Patologia, página 13, quarta linha, de baixo para cima. Poderia explicar sobre o gráfico 360 graus da consciência? Sim, esse gráfico é o que a gente faz, né, que é possível que a pessoa possa fazer, se ela tiver, né, aí o empenho e tirar o tempo para isso, e principalmente o tempo intraconsciencial de autoanálise, ela pode fazer respondendo o conscienciograma, o livro Conscienciograma. Até eu trouxe o meu aqui, um primeiro, para mostrar. É um gráfico que a gente monta respondendo ao conscienciograma e inserindo esses scores num programa que foi desenvolvido pelo professor João Bonassi. Ele está disponível, se não estou enganada, está disponível no site da Conscius. Né? Procure, bota lá Conscius, quem não conhece, e é possível, então, com o conscienciograma e com esse instrumento, você ir respondendo, e você depois tem uma representação gráfica, né? Visual, de como é que você está. É um retrato, é uma radiografia, né, da sua inteligência evolutiva, de alguma forma, naquele momento, porque isso aqui é extremamente também mutável. E aí mostra aí seus megatrafores, seu megatrafar, enfim, é um mapa que eu falo também na patologia conscienciométrico, muito interessante, né, que
para começar aí a se conhecer e para começar a planejar as próprias reciclagens, eu considero fundamental. E a Conscius faz esse processo nos seus cursos, no seu percurso autoconscienciométrico. Um dos cursos é o Recim 1. Recim 2. Recim 1 é respondendo o conscienciograma e fazendo esse mapa. Todo o curso, durante 6 meses, se não me engano, é 6 meses. E no Recim 2, já eu sei porque eu fiz esse processo todo, já com isso aqui, você parte diretamente para o Consim Cobaia, que é Consim Cobaia na veia direto. Que é muito bom. E aí você vai entender muito mais esse processo. Explica aqui. aí, Eliana, que cada gomo desse é um item do conscienciograma. Ah, perfeito. Não sei se é possível enxergar, deixa eu tentar fixar aqui. Cada barra, cada gomo desse tipo de gráfico, né, nesse formato aí circular, é um dos itens avaliados das 2.000, né, perguntas, questões do conscienciograma. E cada 20 perguntas, né, monta um item. Isso. E, enfim, um traço, aí começa pelo soma, né, vai indo para várias áreas de avaliação aí da consciência, e a pessoa vai, então, podendo ver, podendo enxergar claramente o que é que está, né, mais, o que está menos, se há um equilíbrio. Muitas vezes, no primeiro momento, a gente, às vezes, consegue um mapa bem redondinho, bem equilibrado, não corresponde à realidade. Geralmente, o segundo aí já fica... Aí você vê seu megatrafório, seu megatrafar, é fácil de ver qual é a área, né? Exato. Que a gente tem mais inteligência, que a área que a gente tem menos inteligência. Dá os percentuais. É muito bom. É muito legal. Isso aqui, com certeza, a autoavaliação, porque a proposta do consciente evolutivo é sempre autoaferição, autoavaliação, né? Ninguém, bom, vai saber se não fazem um teste assim para entrar no curso intermissivo, né? Acho que olha a FEP e olham, né? Que bom, a gente já chega no próximo curso com o mapa pronto. Olha, aqui, ó. Fiz meu mapa, fiz as consciências, fiz lá minha tarefa de casa, né? Escrevi, enfim, né? Fiz assistência, enfim. Então, isso que é o mapa conscienciométrico. Eu só dei uma pincelada rapidíssima. Quem quiser aí, a Conscius tem toda a tecnologia para você aprofundar isso. Muito bom. Fatologia, Eliana, na página 13, quinta linha. Por que o conceito de inteligência emocional é controverso? Certo. Bom, aqui tem uma coisa. Por que a gente percebe hoje? Eu percebo isso em várias áreas. Mas a área da inteligência é extremamente, assim, vamos dizer, vulnerável a esse aproveitamento, essa abordagem mais utilitária, mais sensacionalista e com objetivos financeiros de venda. Então, agora, com toda a cosmoética, eu vou quebrar aqui um mito. Não foi Daniel Goleman que propôs a inteligência emocional. Ele se apropriou de um trabalho, de uma proposição feita por 2 pesquisadores, o Peter Selvey, 3, aliás, John Mayer e David Caruso, 3 pesquisadores que propuseram, né, o conceito, e, enfim, muito mais amplo do que inteligência emocional, que ele coloca nesse livro, e depois todos os outros filhotes que vieram, né, best-sellers internacionais, enfim. Não que não tenha nenhum mérito, mas ele simplificou, ele popularizou, ele adaptou assim para atender aí a expectativa popular, né? E esses pesquisadores contestam, inclusive, talvez uma das coisas mais sérias, que ele coloca que essa inteligência emocional é a principal e que vai definir o sucesso da pessoa, a carreira dela, enfim, várias questões, né, sobre o desempenho daquela consciência durante uma vida, que a inteligência emocional é o ponto principal. Eles contestam seriamente essa afirmação. Então, por que é controverso? Porque desta forma, como foi popularizado de uma forma vendável, né? Aí as empresas levam isso, não sei o que leva isso, fica assim uma pena, porque é bem uma marca do nosso tempo, uma banalização,
processo superficial, atendendo a outros interesses que não a ciência e que não o entendimento, né, da consciência. Então, tem autores muito sérios, pesquisadores que propuseram, a proposta deles é estudar a inteligência emocional, principalmente relacionada à cognição, o aspecto emocional, né, da cognição humana. E essa foi a abordagem deles. E aí o nosso amigo, foi até bastante inteligente, até, mas enfim, também se questiona, né, essa inteligência dele, de pegar esse conceito e transformar em algo bem popular aí, com vários filhotes e milhares de livros vendidos, e uma verdadeira escola, né, sobre essa questão da inteligência ficou emocional. famoso durante muito tempo, Nossa, na década de 90, se eu não me engano. Com certeza. E depois, hoje tem inteligência emocional nas empresas, inteligência emocional do não sei o quê. Então, né, a gente precisa ter mais criticidade e aprofundar um pouco, né, as coisas que a gente lê. Ele, inclusive, lançou agora, eu li também esse livro, ele lançou um livro chamado Foco, o Daniel Goleman. E é interessante. Foco. É interessante. Ele está meio que chegando próximo, né? Eu acho que ali ele consegue, vamos dizer assim, talvez ter trazido algo um pouco mais original, né? Ter feito uma pesquisa um pouco mais dele mesmo. Então, vamos aí, né? Aguardar. Aguardar como é que ele segue na sua carreira. Na fatologia, página 13, oitava linha, estão chamando a atenção que há um errinho de concordância. O correto seria abordagens reducionistas das consciências ou abordagens reducionistas da consciência? É da consciência. É da consciência, a gente já arrumou aqui. Muito bom. Da consciência. Fala da abordagem geral, que é a abordagem que está aí também, né? Que muito da ciência convencional, enfim, a própria neurociência ainda tem uma abordagem reducionista da consciência. Da consciência. Não dá para negar. Tá ótimo. Não, e é por isso que saem livros assim, né? Exato. E outros também. E outros também. Bastante controversos. Fatologia, página 13 ainda, penúltima linha. Pode enumerar as características da superinteligência geral? Aqui, superinteligência geral, o que eu quero dizer? Existe a expressão inteligência geral, né? Que é quando se avalia todas esses fatores de inteligência. Esse termo é usado há bastante tempo já. A inteligência geral da pessoa. Por quê? Porque hoje se sabe que não há uma única inteligência geral. Hoje existem módulos de inteligência, fatores de inteligência. A gente ali citou alguns, né, dessa abordagem nova. O próprio Howard Gardner, que também está na minha bibliografia, e esse é um pesquisador sério, né, bastante sério, de Harvard. Ele propôs a teoria das múltiplas inteligências. Ele propôs 8, agora propôs mais, já tem, né, mais algumas proposições, como a inteligência existencial, espiritual, propôs a naturalista, enfim, além daquelas todas clássicas aí que vocês já conhecem. Então, hoje existe uma superinteligência geral e não a inteligência geral. É nesse sentido. Se a gente pensar no quociente evolutivo, a superinteligência geral é, né, a inteligência de um serenão, a inteligência já possível de um evoluciólogo, aquela que a gente, né, já tem como pré-serenão, que é possível, enfim, né, mas e que é possível ampliar isso muitíssimo, a gente sabe, né, que é o nosso desafio. Na parafatologia, página 14, penúltima linha. Poderia contrastar a autotaquirritmia com o ansiosismo e com a síndrome da pressa? Pois é, aqui, né, às vezes parece que é uma linha tênue, né, é uma clivagem, assim, uma divisão que fica às vezes difícil de perceber, mas pelo que eu entendo, e aí até vocês também podem me ajudar, né, a Mabel e os colegas aqui também presentes, a autotaquirritmia, ele é um processo extremamente consciente, pensado, é a rapidez
É muito amplo esse conceito da conscienciologia, rapidez em inúmeras situações, muito mais do que só rapidez, né, de pensamento, de processamento da informação. Isso tem a ver com todo o processo da manifestação da consciência em outras dimensões, em outras questões muito mais sutis e complexas. Mas na autotaquirritmia, tudo acontece numa velocidade grande, mas tudo acontece de forma consciente, lúcida, centrada, pensada, inteligente, eficiente, nesse sentido. Já o ansiosismo, já a síndrome da pressa, já a ansiedade, é o processo exatamente contrário, é da irreflexão, é o não pensar, é o não refletir e agir no impulso emocional, no instinto, né? Ainda no processo muito instintivo, subcerebral, que ainda a gente apresenta muito. Então, essa seria a grande diferença. A autotaquirritmia, e tem o verbete autotaquirritmia megagiscônica, é algo que a gente está ainda estudando e que eu não sei. Aliás, tem muito pouco sobre isso. Quem vivencia isso é muito poucas consciências ainda que eu conheço, né? Mas é alguma coisa que a gente está estudando. Alguma coisa que se aproxima é o taquipsiquismo. Também faz parte da taquirritmia, esse ritmo, taque acelerado, né? Rápido, mas é muito mais do que só a velocidade na associação de ideias e no processamento da informação. Eu acho que a gente podia pensar na taquirritmia do serenão. Porque o serenão é a serenidade em pessoa, e, no entanto, é o modelo máximo nessa dimensão de autotaquirritmia. Então, não tem nada a ver com cerebelo, né? Tem a ver com paracérebro. Perfeito. Paracérebro. Ótimo. Que está funcionando isso. Excelente complementação, né? Ali é o exemplo máximo de paradoxo, né? Da taquirritmia, né? Acho que muito avançadíssima, mas com a tranquilidade. A imperturbabilidade, o serenismo. Porque velocidade não quer dizer ansiedade necessariamente nesse caso. Exatamente. Tecnologia, página 14, última linha. Pode explicar a técnica de desarrumar arrumando? Essa técnica eu quero desenvolver. Quem fala dessa técnica é o professor Valdo para a gente. Ele já nos explicou, já nos mostrou que é altamente inteligente você ir, à medida em que você vai fazendo as coisas da sua vida, em todos os detalhes, desde do seu escritório, da sua organização pessoal, dos seus papéis, dos seus livros, até, né, lá no seu banheiro, em tudo, em qualquer local que você se manifeste, inclusive, eu acho que até extrafisicamente, você, na medida em que vai desarrumando, mexendo, usufruindo, utilizando as coisas, você vai arrumando também. Entende? Então, você não deixa nada desorganizado. Quem vem aqui nas mini-tertúlias ou assistiu o professor Valdo quando ele estava nas tertúlias, essa agora do meio-dia e meia, percebe como ele faz. Ele já começa, assim, com tudo bem organizado, seus papéis, aí ele tira aqui, mexe aqui, enfim, mas ele vai utilizando o material dele, quando ele lê as pensatas, as perguntas do dia, para quem conhece a dinâmica da mini-tertúlia, e vai já arrumando tudo. Chega uma certa hora, até um pouco antes de terminar o prazo, o tempo previsto, já está tudo arrumado, ele inclusive já está com o chapéu pronto para... E tudo fica arrumado para o mediador que vem em seguida, né, para fazer a mediação da tertúlia das 12h30. Então, é nesse sentido. E ele explica também, ele já deu alguns detalhes, dentro do escritório dele, dentro das gavetas do banheiro dele, enfim, de todos os locais onde ele vive, como ele vai utilizando as coisas, mexendo, e claro, né, tirando o lugar, mas arrumando ao mesmo tempo. Olha, eu quero aprender essa técnica. Não quer deixar rastro, né? Exato. A lógica é essa. Gente. E tem uma lógica imensa, Mabel, porque assim, essa superorganização, você ganha muito tempo. Aí outra coisa, e que ele falou uma vez aqui, caiu
né? Uma ficha. Caiu um com, assim, uma ficha, um fichão, né? Um mega com aí que eu recuperei. Se você dá conta e atende todas as questões intrafísicas, ficam atendidas e bem acomodadas, você fica livre para ser mais consciente, para estar mais aberto a sua real vivência. Ao parapsiquismo. Que é multidimensional, que é o parapsiquismo, que é o processo de intercâmbio com a multidimensionalidade. Eu achei isso talvez o principal motivo. Você atende a intrafisicalidade para ser consciente, né? Que é a sua verdadeira natureza. É interessante pensar por aí. Teoriologia, página 14, primeira linha. Poderia esclarecer a teoria triárquica da inteligência? Eu te falei aqui já, né? Mas acho talvez o Carlos Tertuliano não tenha escutado, ouvido, né? Não tenha escutado, chegou depois. É uma teoria, não é tão recente, mas é talvez uma das teorias hoje mais consideradas dentro aí dos estudos sobre inteligência, dentro da ciência convencional. E ela foi proposta pelo Robert Sternberg, está ainda sendo desenvolvida. Ele coloca 3 aspectos que ele considera fundamentais, né, da avaliação da inteligência de uma pessoa, que é a inteligência analítica, a inteligência criativa e a prática, ou seja, a capacidade de compreender, de analisar, de avaliar, de refletir, né, de reflexionar sobre algo, compreender aquilo profundamente, a capacidade de criar algo novo, de propor algo novo, né, associando o que já é conhecido, propor alguma coisa nova, inédita, e uma inteligência prática, contextual, que é você se adaptar, é você aplicar isso que você sabe, de uma maneira prática, no dia a dia, ou diante dos estímulos e dos contextos que aparecem, tendo flexibilidade diante das situações. Então, ele diz que uma pessoa, né, segundo esse autor, uma pessoa com bom quociente de inteligência, ela consegue desenvolver esses 3 aspectos, né, ao mesmo tempo. Agora, aproveita e fala da tridotação nossa, porque a gente também tem a nossa triárquica. Isso, com certeza. Nós temos a tridotação consciencial, né, que é uma teoria proposta pelo professor Valdo, ela já tem até bastante tempo, que seria a comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo, né? Então, a consciência que desenvolve, que consegue levar esses 3 aspectos juntos, ou que investe nisso, ela potencializa a manifestação dela, assim, né? Acho que é um caminho para ataque em arritmia. Ou seja, o parapsiquismo, um instrumento fundamental para, né, enfim, se manifestando ou podendo interagir com qualquer dimensão, em qualquer situação, né, na multidimensionalidade, com consciência e consciência, enfim. Parapsiquismo, né, envolve também consciência, não só consciência. A intelectualidade, ou seja, o seu escopo, a sua bagagem de conhecimento, a sua erudiciologia, a sua polimatia, né? Enfim, a cogniciologia, o seu arcabouço de conhecimento, e você expressar isso, que não adianta você ser muito bom para psiquismo, saber muito, mas como é que você expressa isso? Através da fala, da escrita e de outras formas de comunicação, né? Inclusive, que não é só falar e escrever. Né? E a gente viu lá, falei há pouco, que leitura e escrita, né, são hoje 2 componentes, fatores essenciais para medir a inteligência. Então, a conscienciologia propõe a sua tridotalidade, a sua teoria triárquica, né? Que não tem este nome, porque é o nome da ciência convencional, mas é a tridotação consciencial. Okay. Sinergismologia, página 14, primeira linha. Como explicar as consciências que não têm alto QI, mas manifestam alto nível de QE? Essas inteligências estão mesmo relacionadas de forma direta e proporcional? Então, é alguém que tem, na hipótese dela, alto QI, não tem alto QI, mas tem alto QE. O que é? Aí você vai ver que eu escrevi o relativo sinergismo. Então, eu estou exatamente fazendo esse questionamento que você fez, né? É um relativo sinergismo. O quociente de inteligência, o QI, ele mede aspectos
na minha opinião, ainda estanques e limitados da manifestação consciencial. E restritos. E restritos. Dá são, até pena, né? Vamos falar a verdade, dá pena, porque eles não têm a visão de consciência multiexistencial e aí fica tão furado. Com certeza, e até outros aspectos que já são estudados, né, hoje pela psicologia como um todo, que vão muito além disso, né? Como essa proposta da inteligência prática, criativa, enfim. Então, a bateria do tradicional QI, ela ainda está muito amarrada. Gente, isso o QI, esse termo foi proposto em 1912 por William Stern. Depois veio o Wechsler, Cato, enfim, várias pessoas que fizeram essa bateria. Por exemplo, o David Wechsler, que fez a bateria Weiss, ele propôs isso em 1939. Então, tem coisas muito Defasou. Mesmo com as revisões, já tem hoje, eu até coloco no verbete, se você olhar a estrangeirismologia, eu coloco ali, ó, a escala Weiss, R, que é uma revisão já mais atual que tem, e também a escala Wiesk, né, versão 4, já, né, como tem lá o DSM, enfim, isso, agora tem o 5, são revisões já mais atuais, mas assim mesmo, o que está na base do conceito de inteligência que sustenta ainda essas escalas, essas avaliações do QI tradicional, convencional que a gente conhece, ainda são limitadíssimas. Então, aí eu faço aqui uma proposição para a gente ir lá para a paradoxologia e entender como é que é extremamente relativo essa conexão. Apesar de que tem também pessoas muito inteligentes, cultas, enfim, né, com inteligência muito avançada e também pode ter um quociente evolutivo alto. Mas na paradoxologia, o segundo paradoxo, eu digo lá, o paradoxo de, caso fosse medido o QI do serenão reurbanizador, ele seria infradotado intelectual. Então, gente, esse exemplo é o melhor. Pela escala aí do nosso amigo, lá, essa escala do QI convencional, ele estaria, é um idiota. Sabe como é que ele chamava? Cretino. Cretino, que é o reurbanizador. Do QI 50 a 69, cretino, a deficiência mental. E hoje é considerado, hoje já foi remodelado, é chamado de debilidade severa ou profunda. Então, o serenão reurbanizador, se fosse avaliado, ele teria esse score. Ele seria um deficiente mental. Um deficiente, exatamente. Então, e nós todos, então, seríamos o quê, né? Para falar uma bobagem dessa? Poderíamos até ter um score um pouquinho maior no QI, mas daí. No QI, ó, né? Lá embaixo. Agora, realmente, esse pessoal da ciência e da própria medicina, né? Seria tão bom se eles chegassem pelo menos um pouco mais próximo nessa visão mais multidimensional da consciência e ajudar tanto, né? Eu acho que aí, Mabel, tem um desafio grande aí para, né, pesquisadores como Pedro, aqui interessado, acho que tem um desafio enorme para a consciencioterapia, para a OIC. Nós temos vários pesquisadores, a gente sabe, eu conheço, tem uma amiga pessoal, psicóloga, que é especialista em testes, né, psicológicos, psicométricos, e que poderia ser, né, o trabalho de uma vida. Fazer essa transposição, fazer essa ampliação, né, propor Porque você vê, Geliana, expansão. O QI, ele não mede o nível de cosmoética de uma pessoa, que já é um furão, né? Porque você é inteligente, mas cadê a cosmoética? De cosmoética, tem ou não tem? De assistência. De assistência e de parapsiquismo. Isso aí a gente tem 3 problemas sérios que ele não vai medir. Já furou. Na base. Essas 3 questões são básicas. São básicas. Concordo. Parafatologia, página 13, final da 2ª linha. Poderia comentar a superdotação paragenética contributiva ao quociente evolutivo? Aqui a gente está falando dessa autoherança, né, em termos de inteligência, principalmente em termos de trafores, né? A gente sabe que um trafor, ele é fruto de esforço, trabalho, suar sangue, muito suor, em outros momentos da sua
né, caminhada evolutiva, inclusive, não só em outras vidas intrafísicas, mas também, né, eu penso que no curso intermissivo. A gente também se aprende, continua aprendendo, continua o processo da cognição consciencial também nos períodos, né, intermissivos, não só aqui nos intrafísicos. Então, com certeza, nós temos todos uma bagagem para a genética, né? Uma dotação, e às vezes é uma superdotação. Muitos de nós é uma superdotação. Nós aqui, então, somos muito superdotados, temos muitos trafores, muitos talentos. E o que a gente percebe, né, que é um outro tema que eu pesquiso, hoje é o meu tema principal, que é o desperdício, esse autodesperdício. Então, interessante, né? Até as pesquisas mostram isso e a gente vê também aqui na prática. Às vezes, quanto mais inteligente, mais condições, mais trafores, maior o risco de desperdício. Você vê que interessante, né? Os mais inteligentes, isso o professor Valdo falou. Porque tem muito. Quanto mais inteligente, os mais inteligentes são os mais desperdiçados. Essa foi a frase dele, literal. Os mais inteligentes são os intermissivistas, mais inteligentes são, às vezes, os mais desperdiçados. Então, nessas alturas, é bom não ser muito. Então, não, eu acho que... Ser mediano, ou então tomar vergonha na cara. Exatamente, eu acho que é enfrentar a questão do desperdício, né? Que a gente... Agora, esse tema vai entrar no seu livro de desperdício. Esse é o tema do meu livro. A profilaxia do autodesperdício. Não, mas o quociente evolutivo tem que entrar lá. Exatamente, porque a questão da profilaxia do autodesperdício, que eu tenho alguns verbetes também sobre isso, mostra o nível de inteligência evolutiva, o quociente evolutivo indica, né, o não desperdício, o anti-autodesperdício, né, a anti-automarasmologia, que muitos aí de nós, e eu me incluo, aliás, a gente primeiro fala da gente, né? Estamos tentando todo livro melhorar. É autobiográfico em primeiro lugar, então eu vou estar falando de mim. Gente, nós estamos aguardando o livro da Eliane em breve. Não é isso, Eliane? Isso, estamos trabalhando. E esse em breve é em breve. E eu espero. Espero ser minimamente inteligente. Minimamente inteligente. Para priorizar é um tema super Estou interessante. priorizando meu super livro, interessante. sim, com certeza. Pilar. A pergunta que eu ia fazer mudou um pouco, porque foi agora comentado, foi agora esclarecido mais, sobre o potencial da inteligência evolutiva sendo desperdiçado, né? Então, a pergunta mudou um pouco, mas é nesse sentido de, se ao ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa autoconsciência, desse atributo, dessa inteligência, desses atributos que estão lá no memorando, se a gente aumenta essa potencialidade de aplicação, de conhecimento e de aplicação dessas inteligências, né? Olha, o que você pensa? Pilar, aí você pensa comigo aqui. Apenas saber, conhecer, ajuda. Conhecer ajuda, mas não resolve. Se fosse assim, em 20 e tantos anos, quase 25 anos de conscienciologia, eu hoje seria... Sereninha. Eu seria uma superdotada evolutiva, porque conhecimento, curso, tratado, livro... a gente mexe com isso muito. Eu, pessoalmente, estudei e estudo muito, dei muita aula de conscienciologia e escrevi bastante artigos e verbetes, enfim. Mas só isso não está resolvendo a minha questão evolutiva. O que faltou? Né? O que faltou? Bom, em vários momentos faltou, né, priorização, agora... Estou tentando focar nisso. Faltou talvez, e eu também estou buscando isso agora, mas a gente não resolve isso, né? Sim, no estalar de dedos. A priorização do parapsiquismo. Né? Isso, na tridotação, eu investi bastante em comunicabilidade, menos do que eu queria em intelectualidade, que também não sou nenhum, né? Enfim, estou ainda investindo muito, mas faltou o parapsiquismo. Então, eu desequilibrei esse tripé. Esse tripé ficou desequilibrado. E eu penso que, mesmo tendo toda a teoria do
parapsiquismo, tudo, e acompanhando, que enfim, é uma ciência que está, né, a gente está aprendendo cada vez mais coisas sobre parapsiquismo aí, temos ICs, temos, enfim, gente aí produzindo muito sobre isso, livros hoje, tudo, mas só isso parece que não vai resolver o problema da consciência. No momento em que agora, e agora? Isso realmente se tornar pilar. A Agora prioridade, a cláusula pétrea, o cerne, a essência, sabe? O principal ponto mesmo para a consciência, em termos teáticos, ela buscar isso para valer, e eu vejo aqui na Conscienciologia a melhor forma de unir isso tudo através do processo assistencial. Porque quando você investe seriamente em interassistencialmente, é o que você está fazendo agora. O parapsiquismo, né? Ele vem à tona. Ele tem um plus, você ganha um impulso pessoal e também, a gente sabe, dos amparadores, a sua comunicabilidade, enfim, a sua cognição, tudo amplia também. Então, o que você poderia ter feito em 15 ou 20 anos, não sei, você agora vai fazer em 5. Eu vou ter que correr, porque eu fui levando e sem correr, um monte de coisa de jeito, mas teve coisa que ficou mais de jeito que outras. Né? Eu levei mais de jeito algumas coisas da vida intrafísica mesmo, né, que precisou um momento de... Eu tive um filho, eu tive uma carreira, eu tinha que ter a sustentação financeira e sempre voluntariava nisso ao mesmo tempo, né? E isso já denota, e para todos nós, não é só de mim que eu estou falando, um certo nível, um certo quociente de inteligência, né? Evolutiva, porque de alguma forma desviou. Eu digo assim, eu tive alguns desvios, mas assim, a única coisa que ficou constante na minha vida, nesses últimos 25 anos, 26, agora vai que eu conheço Conscienciologia, vocês viram lá, foi em 1989, é a Conscienciologia. Eu mudei de estado civil, de profissão, de estado, de cidade, de tudo que puder, mas só não mudei de nome nessa caminhada toda, mas a Conscienciologia sempre foi um fio condutor constante. Então, e eu fui, à medida que eu consegui priorizar isso, o voluntariado, a dedicação full time à Conscienciologia, que foi uma escolha pessoal, felizmente eu consegui chegar nisso, isso demonstra, né, um pouco de inteligência evolutiva, um certo, né, um score ainda pequeno, mas já tem alguma coisa nesse sentido. Né? Mas agora é o momento do mega investimento, né, Pilar? Você então concorda que, havendo essa autoconsciência, utilizando esses recursos e instrumentos, você prioriza, você acelera o seu cabedal, o seu conhecimento consciencial? Acelera o conhecimento e aí a prática disso, né? Você viu que eu falei que hoje um dos aspectos principais para avaliar a inteligência na ciência convencional é você praticar, é você aplicar de forma prática na vida, no cotidiano, né? Nas suas coisas de todo dia, esse conhecimento. Então você cria um ciclo, né? Isso vale também para nós. O conhecimento volta para a sua experiência e assim isso aí. Acelera, né? Você ser, né? Tentar se aproximar ao máximo de ser isso que a gente conhece já, né? Em termos de... do que se sabe da consciência aqui, que já é bastante pela Conscienciologia, e nós temos aí muito mais ainda para saber. Ok? Tudo bem? Hominologia, página 15, primeira e segunda linhas. Quais as diferenças entre os 3 primeiros itens? O Homo sapiens intellector, o Homo sapiens intelligens e o Homo sapiens intellectualis. Aqui... eu vou dizer que entre o Homo sapiens, pela minha informação, tá? Isso também não é uma verdade relativa de ponta. pelo meu entendimento, o Homo sapiens intellector e o intellectualis estão bem próximos, né? Que é a questão da intelectualidade. Você sabe que essa questão da dominologia do Homo sapiens, né? É uma proposta interessantíssima, essa seção no verbete, onde o professor Valdo propõe que a gente pense... Que padrão de homo, né? De homo sapiens, veja que é sempre sapiens, né? Que padrão de homo sapiens
nós já, né, conseguimos atingir, ou a gente já estuda em função do tema do verbete. Então, você vai ver que essa sessão varia bastante em relação ao tema do verbete. Aí, o intelecto e o intelectual estão muito próximos, e tem tudo a ver com inteligência, né, com consciente evolutivo também. E o intelligence, ou enfim, a pronúncia exata, não sei se eu estou acertando, é exatamente o Homo sapiens. Esse é o nosso latinógrafo aí. Consultor para assuntos latinos. Só pela definição você pode ver a diferença, porque intelector é o entendedor, que entende. O intelligence é o inteligente. É o inteligente. Intelectualis é o intelectual. É como intelectual. se fosse a mesma coisa em português, né? Há uma diferenciação semântica, apesar de ser muito Olha, próximo. o Eucádio clareou aqui para a gente bem, né? Eu já aproximava muito aí o intelector e o intelector. Não lê o C, né? É isso, Eucádio? Intelector não, é intelector. Você lê o C. Ah, lê o C. E intelectualis. Aí também tem o rationabilis. Racionabilis, olha. Aí então o T a gente lê C. É isso. Ó, tertúlia também é cultura. Que nem a revista Consciência, isso. As pessoas falam consciência. Verdade, não Mabel, é consciente, é verdade. consciência. Porque o T tá é C. Ó, esqueci. A memória de longo prazo falhou. O Homo sapiens lógicos, o Homo sapiens autolúcidos, o evoluciólogos e o mental somáticos. Né? Então, eu acho que esses homos todos, eles têm a ver com, e poderia entrar outros, a gente bota um limite, né, com a questão da inteligência evolutiva e do consciente evolutivo. Eucádio, você tem alguma pergunta agora? Apenas no estrangeirismo você citou levemente a questão dos dois estrangeirismos, aí, o whisky e o wise whisky. Uhum. Qual é a diferença essencial dos dois? Uma para criança, outra para adulto, né? Mas, certo. Uhum. Os critérios, pode dizer alguma coisa? A escala, né? A escala de avaliação de inteligência do adulto e da criança. A criança, ela tem... Você tem que considerar a idade dela, né? E o que ela já consegue manifestar, o que ela já pôde desenvolver em termos de cognição e até de maturidade, né? Psicomotora, cerebral, enfim. Então, há uma limitação. Então, os testes, as perguntas, enfim, são vários fatores. Cada fator seria um tipo de habilidade que é medido e que no final dá um score, né, único, que tá aquele número lá que a gente vai na tabela do QI e diz, é superdotado, é inteligência média, inferior, enfim. Então, para a criança, vai avaliar aspectos que ela já pode apresentar, né? E aí, claro, quando há uma superdotação, quando há uma inteligência muito acima, mesmo já manifestada na criança, isso aparece no teste. Porque, mesmo sendo uma criança, tem uma complexidade crescente e que, né, vai mostrar se essa criança está acima até, né, do padrão médio de cognição, enfim, das crianças da sua idade. E no adulto é exatamente a mesma coisa. Ou seja, vai medir aspectos, fatores da inteligência que já estariam hipoteticamente consolidados, né? Ou que o adulto já pode mais, no caso, né, que a criança. Então, são fatores diferentes, né? Tem praticamente muitos testes psicométricos, testes psicológicos, eles têm versões para criança e versão adulto, né? Exatamente por essa consideração. Até porque a psicologia não entende que talvez aquela criança, né, seja muito mais, né, inteligente, tenha muito mais bagagem de conhecimento do que um adulto de 50 anos, às vezes uma criança de 7, 8 anos, né, ela o resto das perguntas dá conta de muito mais coisa. Aqui, todas elas foram feitas, mas eu tenho uma aqui que faltou. É o primeiro a numerologia. Todas as superdotações, qual é o sentido da superdotação sinestésica? Certo. Aqui são as inteligências, né? Também já estudadas, já propostas, algumas aqui até por essa teoria das múltiplas inteligências. A superdotação sinestésica é aquela daquele exímio bailarino, né? Aquele exímio atleta,
né? Então Mexe a gente... com o corpo, cerebelo, né? Isso, a pessoa ela tem um domínio, né? Impressionante. Um domínio do soma perfeito. Então a gente poderia citar aqui, por exemplo... Baryshnikov. Exato. Esses dias vimos uma entrevista dele na Globo News recente, que ele está com um trabalho novo. Mikhail Baryshnikov, por exemplo, né? A famosa, aquela do meu tempo, aquela ginasta russa, Nadia, né? Comaneci, enfim. Grandes atletas aí. Inteligência sinestésica. A superdotação intraconsciencial. A intraconsciencial também tem a ver com um tipo de inteligência chamada intrapessoal, que é essa capacidade de se conhecer, de autoconhecimento, de se perceber, né, intraconsciencialmente, de ter esse trânsito fácil. A pessoa que consegue mapear como é que ela está sentindo, o que ela percebeu, como é que ela, enfim, ela consegue fazer esse autoaprofundamento, que é uma das propostas nossas dentro da própria autopesquisa. Desculpa interromper, mas faz parte aí do trabalho, que é reconhecer que esses instrumentos, eles também não permitem que, por exemplo, no caso da criança, ela manifeste o conhecimento que ela tem. Precisaria um outro tipo de instrumento que permitisse, né, permitisse uma abertura para poder avaliar até onde essa criança foi, né? Não existe esse instrumento. Esse também é uma coisa para né? Pessoal da IC de crianças, como é que é o nome da IC? A Evolucim. A Evolucim. Tem que começar a detectar em crianças isso, né? Elas então, mas detecta pelo parapsiquismo. Com certeza, com certeza. E há correntes dentro, em seguida eu já retomo aqui a enumeração. Há correntes, aí há grupos dentro já da psicologia, da educação, da própria ciência convencional, que consideram um crime avaliar e medir e comparar crianças. Consciências inteligentes. Então, bota por terra todo esse negócio de que, né, você mede, você compara, você classifica, né, a inteligência, a manifestação, enfim, de uma criança, né? Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Quer falar, Pilar? Fala antes. Não. É que eu estava falando desse rotula, que muitas crianças que têm, às vezes, está naquele limítrofe, mas elas têm outras habilidades e que não aparecem no teste, num teste de inteligência. Com certeza. Principalmente as habilidades sociais, não é? As habilidades... A habilidade da assistência, tem crianças extremamente já interassistenciais, né? Sim. A habilidade da empatia, né? Sim. Empatia com o mundo animal. Isso, empatia com os as animais, plantas, com as plantas. O problema do meio ambiente, que eles já têm essa ideia. Isso não mede. Né? E os mais velhos não têm. Exatamente. Quer dizer, a consciência traz isso, né? A consciência traz isso. Seguindo ali rapidamente, então, a superdotação cognitiva, claro, né, a questão da pessoa com uma grande bagagem, né, cognitiva. A superdotação conscienciográfica, as pessoas que, né, escrevem muito, muito bem, ou seja, não é só quantidade, é a qualidade do uso das palavras, exatamente, na combinação das palavras. Eu acho isso incrível. Perfeito, é isso aí. Então, isso é uma superdotação. A interassistencial, né, a gente sabe, não precisa falar, a superdotação paraperceptiva, que é a questão do parapsiquismo, e a superdotação evolutiva, que seria amarrando isso aí, né? Quem tem todas essas coisas, né? Diz o professor Valdo no verbete Inteligência Evolutiva, o serenão domina todos os módulos de inteligência conhecidos atualmente. Imagine uma consciência livre, enfim, então, né? Seria a superdotação evolutiva. Não dá nem para pensar. Interdisciplinologia, página 15, terceira linha. O último item é a multidotaciologia. Na taxologia, mesma página, consta a multidotadologia. São ciências diferentes, sinônimos ou alguma grafia está incorreta? Olha, é a última opção. Quer dizer que sem susto, sem medo. Multidotadologia. E sabe, nós vamos checar isso aqui, passou pela equipe de revisão também. Essa logia, ela está proposta no dicionário de argumentos da conscienciologia. Então, a gente vai ver como é que o professor Valdo colocou, porque é uma das duas. Agora, como é que você me pegou?
Eu vou arriscar multidotaciologia. Eu também acho que é essa, mas... Vamos checar, colega, vamos multidotaciologia, que é a que está na interdisciplinologia que você apontou. É. Então, a gente vai checar e ainda é possível, você sabe, nessa etapa é possível ainda arrumar o verbete. Né? Que ainda não foi para a enciclopédia. Exato, e por isso, esse também é um dos objetivos desse debate todo, né? É também a gente fazer esses ajustes, e vocês nos ajudam nisso. Muito obrigada. Agora, Eliana, tem uma pergunta de filho aqui, porque já que a gente estava no assunto de criança, com relação aos nossos filhos, podemos e temos o direito de mostrar e, ao mesmo tempo, medir o grau de evolução deles como parte da educação? Creio ser muito arriscado no caso de errar na avaliação, porém percebo que existe uma consciência cristalizada que nos atrapalha e não sei quanto tempo levarei para me livrar desse processo. Sou novo na Conscienciologia, estou há menos de 10 dias em contato com essa ciência, ou seja, chegou agora, e que me parece ser o que eu sempre busquei. Então, a pergunta dele, de novo, é: podemos e temos o direito de mostrar e, ao mesmo tempo, medir o grau de evolução dos nossos filhos como parte da educação? Eu penso que não tem como você não enxergar a consciência que está ali. Quando você começa a ter mais informações, você vê, já naquela consciência muito cedo, os traços do temperamento, algumas questões complicadas, a gente chama de trafares, traços fardos, aí você que está chegando, os defeitos, alguns aspectos, às vezes, preocupantes. E, por outro lado, também você vê os traços, e às vezes um temperamento já assistencial, um temperamento já voltado para a questão da intelectualidade, a vontade de estudar, um temperamento voltado para a questão da ciência, do esporte, ou enfim, ou o jeito que aquela consciência se manifesta, e você vai estar entendendo isso agora, num estágio de criança, que é apenas um momento, né, limitado, restringido, né, que é da consciência, que é a própria infância, mas que ali tem uma consciência com uma bagagem. Então, você não vai poder, não tem como você, não vou enxergar, não vou olhar. Agora, você não precisa, talvez, fazer disso o carro-chefe, ou como a gente vê às vezes, e eu via isso em consultório, por vezes eu tentava orientar, assim, aqueles pais mais modernos, assim, que leram tudo que é coisa de livro, de estimulação precoce, e transforma a criança num laboratório de experimento. No objeto de pesquisa. Exato. Então, disseram que é bom botar música erudita, bota. Disseram que é bom não sei o quê, disseram que é bom não sei o quê. Enche a criança de brinquedos pedagógicos, sabe? Bota a criança com 4 anos no inglês, no francês, no alemão. Sabe? Isso é um massacre. É claro que você estimula, você oferece, mas você respeita, né? Você respeita, oferece lá uma língua estrangeira, ótimo, excelente, né? Quanto mais a criança, desde cedo, né, tiver esse processo de poliglotismo, melhor. Mas você não vai forçar, você não vai botar ela com 5 anos a aprender 3 idiomas ao mesmo tempo, além do português, no caso do Brasil, que já é bastante difícil, que ela vai ter que aprender também, né? Escrever, enfim. Então, é o bom senso, é o equilíbrio que você vai ter em perceber a consciência que está ali, talvez oferecer estímulos. A gente ouviu ontem, né, nós até lemos o livro dela, estava aí uma autora chamada Jomana Haddad, uma autora libanesa, uma jornalista libanesa, em que ela, e eu já vi muito escritor, muita gente aí até que já não está, né, que já está dessomado dizer isso, que ela, na infância, foi fundamental o fato dos pais perceberem essa tendência intelectualizada para a erudição e disponibilizarem a ela, no caso dela, muitos livros, biblioteca. O pai tinha uma biblioteca vastíssima e deixava, essa menina, ela escreve no livro dela, ela com 12 anos lia Marquês de Sade, Justine, etc. Assim, ela, né, o que você puder imaginar de todos os tipos de literatura e de conhecimento. Então, você perceber isso e talvez, né,
permitir algumas coisas. Não, vá que seu filho, você começa a estudar conscienciologia e você vê assim, ai, meu filho tem tendência musical. Ah, não, mas música não, música, arte é furada. Não, eu vou, né, corto isso nele, bloqueio, reprimo isso nele. Também não é por aí, porque estudar música desenvolve bastante, ajuda muito o processo da inteligência. A inteligência musical é um dos módulos. Então, é claro, talvez você possa perceber que, quem sabe, né, essa consciência possa ter uma outra linha de atividade que possa ser mais produtiva consciencialmente, enfim, do que se dedicar novamente, quem sabe até a uma mimese, à música. Mas você não vai fazer esse tipo de repreensão. O que as pessoas podem sim, devem fazer, os pais, é o seguinte: fica atento também para algumas questões, alguns aspectos nosográficos que a consciência traz, porão consciencial. Isso, então, fica atento com, por exemplo, eu sempre orientava os pais, fica atento com criança que é perversa com animais. Criança que maltrata animais tem algum problema. Mais sério. Seríssimo, Mabel. Consciencial. Porque não é da natureza, Dureza, não né? A criança é curiosa e ela é gentil e afetiva com animais, né? Então, não estou generalizando, gente, mas a gente encontra em históricos de psicopatas, sociopatas, já na infância, a perversidade, a crueldade com animais. Então, fica atento. Sabe aquela criança dedo duro, que entrega lá o irmão, você vê que tem prazer enfim, né, que tem, enfim, observa isso. O Schadenfreude, enfim, né, a satisfação malévola, né, a inveja. Fica atento e ajuda essa consciência ali. Que ela precisa mais. Isso, ela precisa muito ela está aí justamente para reeducar, para modificar esses traços, né? Ainda mais se aplica aqui a maneologia, né? Os pais costumam chamar a criança de burro animal, asno. De burro animal, asno, como é na maneologia aqui. Certo. Aí eu acho que aí ele fica com raiva dos animais e passa. Com certeza, você assim, considerar que seu filho é burro, né? E, enfim, você expressar isso, porque ele não é o primeiro da classe. Ou você exigir que ele seja o primeiro da classe, né? Tá cheio de histórias aí, até tem algumas aqui numa revista que eu trouxe, de crianças que eram extremamente inteligentes, superdotadas, e depois tiveram uma vida adulta medíocre, inclusive até... É muito comum isso. Medíocre, inclusive terminaram da pior maneira possível, em termos existenciais. E ao contrário, olha, Darwin era considerado um problema, que não conseguia aprender. Eu estava lendo agora também, recentemente, aquele naturalista, o Humboldt. Né, o Humboldt. Gente, ele também... Ele era extremamente brade. A família achou que não ia dar nada. Já o irmão era super inteligente. Super psíquico, e chamava o irmão de... Chamava não, via-se que ele era brade, o naturalista, né? Exato. Einstein tinha problemas Einstein teve problemas sérios de alfabetização no início da escolaridade, quer dizer... Então, né, a gente mudar um pouco esse estereótipo, esse paradigma, né, de que a criança superdotada vai ser um adulto produtivo, enfim, né? Não necessariamente. Não necessariamente e vice-versa, né? Lembrando que esse nosso colega que está aqui há 10 dias, ele é de São Paulo, da região ali. Então você está convidado aí na Bienal algum dia, porque lá vão ter várias palestras. Não perca essa oportunidade. Já que você está tão próximo. Você vai conhecer muitos autores da Conscienciologia, ideias importantíssimas da Conscienciologia, e, né, além de estar podendo aí também fazer e montando a sua biblioteca, né? Pessoal aí sobre a Conscienciologia. Eliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre duas inteligências que você coloca aqui na taxologia. A inteligência 9, intermissiva, e a 18, preventiva. 18. Essas inteligências, eu pesquisei, eu procurei isso na enciclopédia da Conscienciologia. Então, ou seja, são todas inteligências que já foram citadas em verbetes. Eu não inventei nada, então... Não inventei nada. Assim,
não há, na maioria delas, algumas até tem um pouco mais, não há, sim, o verbete específico sobre esse tipo de inteligência, mas ela está num contexto dentro do verbete que a gente pode fazer, né, algumas inferências. A inteligência intermissiva. Eu considero a inteligência intermissiva você aplicar, você honrar, você realmente, né, exercitar aqui o seu curso intermissivo. Né? Você fez uma preparação, você fez escolhas, direcionamentos, né, no curso intermissivo, planejando a vida futura, a próxima programação existencial sua, montando esse projeto, né, de vida evolutivamente mais útil, mais inteligente, né, mais importante para você nesse momento, e você aplicar isso, cumprir isso, você priorizar isso de alguma forma. Né? Eu entendi nesse contexto a inteligência intermissiva. E a inteligência preventiva, esse tem um verbete, inteligência preventiva, tá? que é todo esse posicionamento consciencial de profilaxia em todos os aspectos, não só do soma, não só o processo, né, externo a você, né, mas intraconsciencialmente também. Né? Então, a inteligência preventiva, você faz a profilaxia da patipensenidade, você faz a profilaxia da assim indiscriminada, fazendo a desassim, você faz a profilaxia do estado vibracional profilático. Então, várias questões importantíssimas ligadas ao parapsiquismo, processo energético, a autopensenidade, fazem parte também da inteligência preventiva. E outros também externos, a direção defensiva preventiva, a sua prevenção a fazer exames periódicos, não esperar ficar doente, a sua prevenção, inteligência preventiva, a não deixar o peso subir muito, a não ser sedentário, enfim, né, aí coisas aí que a gente pode discorrer. E tem a ver com desperticidade, né? Tudo a ver, não eu acho. Não é da profilaxia, do desperto. E eu queria que você falasse também, que me chamou a atenção aqui, 2 tipos da tipologia na escala que você colocou. A número 20, você põe a avaliação da teática da autopesquisa, eu queria que você falasse disso. E a 30, escala de avaliação do sobrepairamento autoanalítico. Aqui também, essas escalas, como eu estava comentando antes, elas são proposições. Eu não desenvolvi ainda, né, profundamente cada uma delas. Mas o que eu pensei quando eu coloquei aqui? Que eu quero saber. Isso. E como é que uma avaliação da própria teática da autopesquisa pode dar algum tipo de indicativo do meu consciente evolutivo? Eu penso que teática da autopesquisa é quando você, com esse trabalho de autorreflexão, de autoaprofundamento, de autocognição, que você faz continuamente, ou seja, das coisas, das informações que você descobre, que você conclui e reflete sobre si mesmo, se você aplica elas no sentido de reciclagens, mudanças de comportamento, mudanças de padrão de pensanidade, se você transforma esse autoconhecimento em coisas práticas. Outra forma também de medir a teática da autopesquisa é o quanto você compartilha isso, escrevendo sobre isso, publicando, dizendo para os outros como é que você fez, que técnica que você usou, o que deu certo, o que não deu. Isso é um processo extremamente existencial. E isso é a autopesquisa teática, na minha opinião. Então, você ter um imenso conhecimento sobre si mesmo e aquilo tudo ficar apenas teórico no papel para você, mostra que seu consciente evolutivo, nesse aspecto, mais egóico. Está precisando de mexer, de melhorar. Muito bom. E 30, né? Isso. Sobrepairamento autoanalítico. Aqui, assim, o que eu pensei quando eu propus essa escala e pensei nela aqui? O sobrepairamento autoanalítico, analítico, é uma técnica, né, de você sobrepairar, de você, claro, interagir, avaliar os processos, enfim, mas de você, de alguma forma, não se deixar ser engolido, né, ou não se enrolar demais com aquilo, mesmo que seja sobre você, principalmente quando é sobre você, né, quando a gente faz, por exemplo, as pessoas que estão pesquisando personalidade consecutiva,
né? Ou seja, faz, às vezes, imersões profundas na história, naquela personalidade que estuda, enfim, se encharca daquele processo, né? De todos os tipos, mas ela tem que manter esse sobreparamento analítico para ter a isenção de avaliar, né, avaliar aquela personalidade. Hoje a manifestação não sair numa defesa, né, de si mesmo, enfim, ou execrar aquilo, enfim, poder ter esse olhar sempre de cientista, de pesquisador de si mesmo, sobrepairando. Então, de alguma forma, isso é só um exemplo. Se você conseguisse avaliar o quanto você sobrepaira as questões, né, e não se deixa ser engolido pelos processos, você consegue... O perdão é um sobrepairamento, né, da mágoa que ele fez. Enfim, o perdão... Por aí vai o pré-perdão, né, a ideia de você já perdoa antes do processo acontecer. Então, essa é a ideia, Mabel, né? Ótimo. Do quanto você consegue sobrepairar aí as questões todas. Ela acha que tem uma pergunta. Nas escalas autoavaliativas, eu gostaria que você ampliasse a escala de avaliação das escolhas pró-evolutivas. Dá um número, por favor. 19. O que eu pensei aqui? Você fazer uma avaliação das escolhas que você fez, das escolhas sérias de destino, né? Das escolhas importantes que você fez na sua vida. E você avaliar se elas foram mais pró-evolutivas ou foram mais, né, na área da zona de conforto, algumas até regressivas, né? Contra-evolutivas. Então, você fazer esse tipo de avaliação. Então, aqui, essa escala, como é que você poderia pensar? Agora, a gente podia perguntar só para ajudar, ou não, né? Como saber se é uma escolha pró-evolutiva? Pelos resultados dela. Pelos resultados. Então, talvez... e pela demanda, pela sua necessidade. Talvez para uma pessoa, uma escolha do mesmo processo, na mesma área, pode ser pró-evolutiva para uma pessoa e não para outra. Por exemplo, vou pegar um exemplo do Sr. Valdo. Chegou um momento que ele teve que fazer uma escolha importante, muito séria, sobre ter um filho ou não. Entende? Porque ele vinha no processo da inversão, tranquilamente, depois dos 40, surge uma demanda onde ele, para fazer assistência, né, para uma outra consciência importante para ele, enfim. Ele optou. Ele fez uma escolha. Para ele, aquilo foi muito pró-evolutivo. Com certeza, a gente sabe da história aí, né? Do filho dele, enfim, né, de uma consciência dele, do grupo Karma Familiar, enfim, que ele ajuda muito e também, né, ajuda ele, claro, né, sempre é interassistência. Talvez para uma outra pessoa, a escolha por um filho possa não ser pró-evolutiva. Talvez ela tivesse tido uma programação existencial, uma proposição da inversão existencial, do processo assim de, né, atender a muitos, ao invés de passar 20 a 30 anos atendendo mais a uma pessoa só, ou poucas pessoas, no caso dos filhos. Então, talvez para o inversor, que já tinha esse processo muito sério, talvez essa escolha de ser pai, de ter um filho, possa não ser pró-evolutiva, né? Então, a gente vai ter que analisar, cada caso é um caso, né? Agora, uma coisa é certa, isso tem questões que são generalizadas. Toda mini dissidência, sinto muito, ninguém faz uma mini dissidência que é evolutiva. Que é evolutiva. Então, sinto muito que já não é. Enganou-se, sinto muito, foi pro saco, ou seja, é anti-evolutiva mesmo, né? E toda escolha pela maxi-dissidência, né, ela é pró-evolutiva. Você tem mais pergunta? Então, eu queria, assim, com esclarecimento mesmo, no dia a dia, que técnica eu usaria, como eu faria para fazer uma avaliação? Dessas escolhas? Sim. Foi o que eu tentei te dizer. Relaciona, escreve, faz um inventário de todas as principais escolhas que você lembra, que você fez até ontem, até hoje, na sua vida. E avalia
cada uma, os resultados daquela escolha. Aí você vai ter uma noção. 50% Foi pró ou foi contra? 51% mais pró-evolutivas, menos. Aí você vai ter uma bacana noção. saber também por que eu acertei aqui e por que pode ser que eu errei lá. Ótimo, Abel. Não é? Porque aí mostra um pouquinho as nossas tendências fatores, traforistas. o que ajudou aqui? Trafaristas, Em que momento foi? Considera, eu era adolescente, eu era criança, eu era adulto, eu já era uma pessoa na meia idade, se for o caso, né? Enfim, eu já estava numa situação de poder acertar mais. Exato. E aí pisei na jaca, enfim. Então, tem um monte de coisa para avaliar. Só você fazer essa relação, você vai ver que você tem trabalho aí para muito tempo. Ok, obrigada. Eu gostaria também que você ampliasse a escala da avaliação da auto-organização prioritária. Certo. Aqui também é você levantar, mapear, inventariar, né, o quanto você está priorizando a sua auto-organização, em todos os sentidos da sua vida. Então, você tem auto-organização no sentido dos seus horários, da sua carga de sono, de atividade física, de alimentação, de estudo, para ter NEP, se for o caso, de escrita, né? Enfim, aí você vai mapeando em todas as áreas. Ou seja, e o que você vem priorizando em termos de auto-organização, né? As suas priorizações são inteligentes. Se você, por exemplo, minha opinião, é importante sim, mas se você coloca em primeiro lugar, como auto-organização, a sua casa ser limpa, perfeita, impecável, as suas roupas serem, né, engomadas, aquilo toma a maior parte do seu tempo, eu acho que é uma priorização, quer dizer, não é uma priorização. Pouco inteligente. É uma anti-priorização. É uma organização, mas é com priorização pouco inteligente. Isso, se você tem lucidez, que talvez o prioritário fosse você despender mais tempo estudando e escrevendo, ou trabalhando as questões parapsíquicas, por exemplo, através de técnicas dinâmicas, enfim, né? Aí para você se medir o que você vem priorizando em termos da sua auto-organização. Se é que a gente tem auto-organização, que às vezes a pessoa não consegue nem ver o que é prioritário, porque ela não se organiza para praticamente nada, né? E é interessante que, às vezes, a pessoa ela é super organizada, por exemplo, na casa, mas ela não é organizada intraconsciencialmente. Tem as ideias confusas, isso é uma coisa que eu gostaria de estudar mais. Como é que ela consegue ter uma casa organizada, mas intraconsciencialmente ela não é uma pessoa organizada. Às vezes ela é obesa, ela não é organizada com soma e por aí vai. Exato. Você vê que são facetas. São facetas. É como as inteligências, são múltiplas. É interessante, né? isso. Eu também conheço pessoas super organizadas para o seu processo de estudo, né? E até de escrita, mas a casa é um caos. Já o inverso. A história é um caos. A pessoa é super produtiva. Às vezes eu vejo entrevistas na televisão, entrevistando um super pensador, escritor, grande, né? Uma pessoa... Gente, aí grava no escritório dele. É um horror, aquela prateleira de livro, de papel, aquela mesa, uma bagunça só. Mas a pessoa tem uma produtividade e um pensamento lógico. Dentro daquela coisa. Daquela balbúrdia. Então, e a pessoa se acha lá. Ela se acha, se encontra, né? E se vem a faxineira, troca de lugar. Pior. Pior aí que ela não acha mais nada. Você tem alguma pergunta, Keiko? Eliana, boa tarde. Na interaciologia, você poderia comentar rapidamente os dois últimos itens, a interação inteligência-memória, como que você trabalha na questão da memória, e o último item, a interação quociente evolutivo, inteligência evolutiva e agenda da Heuerbeck, a relação entre esses três itens. Certo. Keiko, a gente, já na ciência convencional, na psicologia convencional, a memória é hoje um aspecto fundamental da inteligência. As pessoas com melhor desempenho, com maior nível de inteligência, são pessoas com uma memória de longo e curto prazo melhores. E se a gente pensar na conscienciologia, nossa, mais ainda, né? A questão da holomemória, da memória, é um aspecto fundamental da inteligência evolutiva, né? A gente está aí agora,
felizmente, o lançamento de um livro, né, da professora Mabel, sobre o Zéfiro, que vai nos ajudar a aumentar a nossa memória. E a gente vê o que é uma consciência, com um quociente evolutivo bastante expressivo, que tem memória, de verdade, a memória, né, de múltiplas existências, memória de vários... É um trafor, né, de E memória Zéfiro. de nós, memória não só do que ele foi, mas de quem esteve com ele, em que contexto. Então, é um processo, é uma interação fortíssima que a gente tem que buscar cada vez mais. E a última é uma coisa assim bem até tranquila de entender. A pessoa com um quociente evolutivo expressivo, né, que é, vamos dizer assim, o score hipotético da sua própria inteligência evolutiva, e que está na minha frase enfática, ela vai perceber que é muito inteligente, sim, se engajar com tudo no processo da urbanização extrafísica, que hoje é a assistência, é o mega movimento evolutivo essencial prioritário deste planeta. Então, e acho que foi o que fez Zéfiro caminhar mais rápido, foi esse engajamento com a Heurebex. Só que ele começou um pouco mais cedo. Quando ele, né? Um pouco mais cedo, um ano 1100. Quase um milênio mais cedo, mas isso é um detalhe. Isso aí. Estamos falando de Heurebex, justamente eu ia fazer essa pergunta, porque você citou 2 vezes aqui e na frase enfática. Então, eu queria que você relacionasse com o tema do verbete, analisando a frase enfática, questão da Heurebex. Eu falo aqui, falo ali nessa interação, falo também na parafatologia, né? É porque eu acho que está extremamente ligado à questão da inteligência evolutiva. Eu vejo uma inteligência evolutiva, assim, geral mesmo, né? Em todo esse mega movimento da urbanização extrafísica, a lógica disso, a inteligência, a coerência disso, né? E aí, a gente ser mini peça desse processo, acho que é mais inteligente ainda, né, do que qualquer outra possibilidade que a gente possa estar vendo aí, né, de atuação hoje no planeta, com tantas possibilidades. Acho que o engajamento na Heurebex acho que é um indicativo sério, né, de um bom quociente de inteligência evolutiva. Muito bem, então, Eliana, a gente está chegando ao final aí da nossa tertúlia. Nós agradecemos a presença dos tertulianos, as perguntas dos teletertulianos. Convidamos todos para amanhã e passamos para os nossos recados. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Dalva com o curso Higiene Consciencial, a Beatriz com a 7ª semana da Saúde Holossomática e a Malude com a imersão parametodológica no Holociclo. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, divulgando o programa Amigos, destacando a importância dos associados manterem a sua assinatura em dia. Todos os recursos do programa Amigo da Enciclopédia, como vocês sabem, são dedicados integralmente para a manutenção da produção da Enciclopédia da Consciologia, do acervo do Holociclo da Holoteca, a transmissão diária das tertúlias e toda a estrutura que tem no campus do CIAEC, que atende ao interesse de todos os participantes da CCCI. Então, quem quiser renovar, é só ligar na recepção do CIAEC no 45-3525-2652. Tem, então, o pessoal agora estamos mandando e-mail já aqui do mês de agosto, dos vencidos, muita gente que venceu em maio, junho, julho, também não renovou, e aquele que nunca foi, não é amigo, quiser fazer adesão também, é só ligar e você recebe uma senha para acessar o site dos amigos, e além de você contribuir para manter tudo isso, produzir a enciclopédia, você terá acesso ao Holocer para fazer sua pesquisa em mais de 29 obras da Conscienciologia, e também terá a enciclopédia da Conscienciologia para fazer um download da edição eletrônica. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para divulgar o próximo curso do CIAEC,
que é Higiene Consciencial, que estará começando nos próximos dias 22, 24 de agosto. Esse curso, pessoal, ele oferecerá ideias e campo terapêutico propício para a higienização da consciência, facilitando a autopercepção real, o autodiagnóstico e a autossuperação. A todos os interessados, podem procurar a recepção do CAEC ou até mesmo entrar em contato através do nosso número 3525-2652. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar da 7ª Semana de Saúde Holossomática, que ocorrerá em 29 de agosto a 7 de setembro. Serão várias atividades com Mater Pensene, desperticidade através da saúde consciencial. Acontecerá o curso Imersão Progestoterápica, que será do dia 29 a 31 de agosto, onde você estará em ambiente otimizado para a autoconsciencioterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético e debates com consciencioterapeutas. Ao longo da semana, ocorrerão as dinâmicas energoterápicas na OEC, de 1 a 4 de agosto. Todas as dinâmicas estão abertas com gratuidade. E nos dias 5, 6 e 7 de setembro, ocorrerá a Jornada de Saúde. É o principal evento científico da OEC, onde você poderá conhecer, debater sobre as tecnologias consciencioterápicas com os palestrantes. Mais informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Também pelo Facebook da OEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, eu venho divulgar o curso Imersão Parametodológica no Holociclo. É o módulo 2, cujo título é Definografia. Será realizado no dia 23 e 24 de agosto, no próximo fim de semana. O pré-requisito é o módulo 1, cujo objetivo do módulo 1 é posicionamento e conexão ao tema de pesquisa. A imersão parametodológica no Holociclo é uma parceria da Reconsciência Holociclo com o apoio do CAEC e amigos da enciclopédia, cujo objetivo prioritário é promover a cultura da utilização sistemática do Holociclo, enquanto laboratório parapsíquico, mental somático, no cotidiano dos pesquisadores da conscienciologia. As características do evento: é uma imersão grupal no Holociclo, com preceptoria parametodológica especializada da equipe de facilitadores interdimensionais de pesquisas da Reconsciência. No módulo 2, Definografia, a introdução temática será a exploração dialogada acerca da definografia da pesquisa multidimensional. Já disse a data, né, 23 e 24 de agosto, no próximo fim de semana. Os interessados para o módulo 1, entrar na fila ou pelas informações, fone 45 9993 2000, e-mail reconscientia@gmail.com, ou pelo facebook.com/reconsciência. Será realizado no Discernimento, na Avenida Felipe Vancher, 5100, sala 102. Muito obrigada a todos.
Para amanhã, teremos o verbete conscienciografologista, especialidade mental somatologia, com a verbetógrafa Dulce Dal. Obrigado e boa tarde a todos.